O que não está lá, esse é o para não passar em branco. Vamos para as manchetes que não podemos deixar passar em branco nesta manhã de quarta-feira. Para não passar em branco, Reuters, Israel e Hamas buscam um novo acordo para estender trégua em Gaza no último dia. 29 de novembro, Dia da Solidariedade ao Povo Palestino é celebrado. Primeira parcela do 13º deve ser paga até quinta-feira, isto é, Senado aprova a entrada de Bolívia no Mercosul, Lula ainda precisa ratificar a adesão. O Globo, Ministério da Justiça não será desmembrado para a criação de segurança pública. Jornal do Brasil, Janone pede aos seus soldados nas redes que o defendam da acusação de rachadinha. R7, sem desoneração, cadeia de logística corre o risco e o consumidor pode ser afetado, diz a associação. G1, 7 homens morrem e 2 são presos durante operação contra grupo criminoso liderado por presidiário em Ceará. Broadcast, fertilizantes, atraso na aquisição para aplicação no primeiro semestre de 2024 é o maior em 3 anos, diz consultoria. Diário do Litoral, após confusão entre vereadores, sessão da Câmara encerrada em Cubatão. A Tribuna, delegada de Santos é assaltada em plena luz do dia ao parar carro em semáforo. Tá aí. É Sergipe, né? Sergipe, né? Eu falei Ceará, mas é Sergipe. Onde eu falei Ceará, ouça Sergipe. Depois a gente vai retificar aqui o negócio. Qual delas? Nenhuma delas, todas elas. Vou comentar essa situação lamentável, né? Tem que ser dito porque me parece que estão querendo jogar uma cortina de fumaça para abafar o caso, né? Essa questão do deputado Janones. André Janones. O André Janones, ele é deputado e ele é advogado. Além disso, né? E trago isso porque foi uma pessoa que durante a campanha eleitoral não deu um minuto de paz. Então, aquela máxima, né? Acuse-os do que você é perfeita para esse caso. Porque foi um cidadão que passou a campanha eleitoral todinha e os 4 anos do governo anterior condenando, difamando, inventando fake news, propagando mentira, não foi punido, não faz parte lá do inquérito do fim do mundo, não houve sanção alguma contra ele. Agora, o que vem à tona? Tudo aquilo que ele dizia, que o governo anterior fazia rachadinha, que era milícia e não sei o quê, aparece da própria boca dele uma confissão dizendo e pedindo nada além disso, rachadinha. Então agora vem com essa balela, não se tratava de rachadinha, trata-se de uma vaquinha que eu estou tentando fazer para cobrir as contas. Meu Deus do céu, não é possível que isso vai ficar impune. Não tenho visto nenhuma notícia além das redes sociais, né, da grande mídia, da imprensa, da extrema imprensa que vive falando, né, do governo anterior e acusando de rachadinhas, tudo sem provar, né, e corrupção e tudo mais. Agora temos um deputado que declarou textualmente, não foi ninguém que contou, algum assessor, ele diz claramente nos vídeos, nos áudios, não é? Falando que precisa do salário dos outros assessores parlamentares, enfim, né, do pessoal que trabalha ali com ele. E a coisa tá como se nada tivesse acontecido. Se terminar em pizza, se esse homem não for caçado... Aliás, se ele tivesse um pouco de decência e cumprisse a palavra dele, ele pediria a renúncia do cargo, porque foi o que ele disse, né? Se houvesse uma condição proba, não haveria rachadinha. Sim. Concorda? Sim. Quer dizer, o que esperar de alguém que não tem uma atitude proba? Sim. Então, assim, o mínimo que esse cidadão deveria fazer, caso tivesse um mínimo de decência, é renunciar ao mandato. Como ele disse muitas vezes, se houver algum mal feito, eu renuncio ao meu mandato. Renuncie, então, André Janones. Eu queria só destacar aqui, eu falei no início, que quando o Dallagnol perdeu o mandato, foi célere. Eu falei que seja célere.
mas que seja célere a todos. A todos. Então a agora todos. a gente aguarda que também seja célere. Então esse Uma é o situação país como essa, então agora aonde um o deputado... mesmo peso, a mesma medida, A mesma medida. e a mesma velocidade. Esse é o país aonde um deputado, né, que a meu sentir, e falei isso aqui do programa, não havia motivo nenhum para ter um mandato cassado, que é o Dr. Deltan Dallagnol, ex-procurador federal, tem um mandato cassado. E o André Janones ele confessou, ele disse isso, não foi ninguém que contou. Eu vou apostar aqui, eu acredito que vai abafar o caso, porque está na situação, né? Porque defende o PT e o governo, vai continuar Mas o que impune, adianta aí para as redes sociais? O negócio agora é sem nenhum tipo lá de baixo. A verdade é que André Janones é um contumaz canalha, né? Isso não é nenhuma novidade, infelizmente. Ele se orgulha de ter inventado fake news durante as eleições. E diante desse orgulho, a gente já consegue medir o caráter desse tipo de pessoa. Essa história de rachadinha não surpreende ninguém. Essa que é a grande verdade. O que não se deixa é de lamentar. E a única coisa que se espera é realmente a celeridade por parte do Congresso Nacional em cassar o mandato desse canalha. Essa é a única coisa que se espera. Porém, sabemos que isso não vai acontecer, né? Sabemos que ele é aliado político do PT, ele é aliado político do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que é tão autoritário quanto ele. Então, sabemos que, infelizmente, isso não vai dar em nada. Talvez sim, talvez não. Vamos aguardar aí que, de repente, né, nós temos todo um Congresso que precisa atentar para isso. Espero que tenhamos uma grata surpresa. Pública, e como é que você vai deixar passar um caso de uma rachadinha assumida se você tem outras pessoas que estão sendo incriminadas pelo mesmo ator? Não existem dois pesos e duas medidas. Então essa questão da rachadinha, isso tem que... Porque na verdade, se você abre um precedente desse, você tem um país inteiro que deve estar com rachadinha em tudo quanto é lugar, que abriu um precedente. Exato. Sim, se a gente for investigar qualquer Câmara de Vereadores, você vai achar rachadinhas aí à torta e à direita, E infelizmente. não só no Legislativo, de repente no Executivo também. Seria a infelizmente, corrupção é uma prática legalizada. Infelizmente é uma prática comum no Brasil, né? É triste dizer isso, mas eles fazem isso em troca de um cargo público. Infelizmente é a realidade, né? O Brasil, o povo brasileiro, ele é corrupto por natureza. Essa que é a grande verdade, infelizmente. Eu vou só discordar num ponto que a corrupção não é invenção do brasileiro, embora o brasileiro aprimora. Exato. Perfeito. Nós temos algumas situações aí de pessoas que se aplicam no aprimoramento do ato corruptivo, né? Tanto o corruptor quanto aquele que é corruptivo, né? Então, se existisse uma academia de especialização em corrupção, certamente o Brasil seria líder mundial, você não tem a dúvida disso. Então a gente precisa... E o povo sério, o povo honesto, o povo trabalhador, paga por isso, porque é o dinheiro do povo que vai. Exato. É o povo que paga por isso. Aquele honesto trabalhador, aquele que ficou feito sardinha por causa das greves do metrô, esse é o que sofre, esse é o que paga caro. Vamos falar em pagar, fertilizantes, um semestre já é o atraso, a consultoria falou, está lá na broadcast. A preocupação é com o agro, né? Sim. Porque se atrasa os fertilizantes, a gente vem falando aqui dessa questão dos fertilizantes, que o Brasil não é autossuficiente, aí inventam, vamos criar uma indústria na Bolívia, não sei onde. Não adianta, fortalece a indústria nacional, melhora a situação no país e garante aí, porque não dá para ficar na dependência do fertilizante importado. Sim, fomentar a produção de fertilizantes aqui no Brasil, para que não seja necessária essa dependência que temos, né? De outros países e outros lugares. E essa questão da indústria nacional não ser valorizada, né? Uhum. A competição fica difícil, porque a importação é zero. E o pior de tudo, né? Confiarmos mais uma vez na Bolívia, que já causou aquela confusão toda gás, né? Com o gás, envolvendo a Petrobras, ou seja, estamos nos colocando de novo contra uma republiqueta aí da América do Sul e vamos ver no que vai dar. Aliás, é muito bom que se diga, né, que isso vai ser pauta aí também do nosso noticiário, sobre a inclusão da Bolívia no Mercosul.
né? Gostaria de saber realmente o que a Bolívia tem para agregar, mas falaremos um pouquinho mais tarde sobre esse tema. Mais tarde sobre essa questão. Bom, lembrando que foi noticiado hoje no jornal A Tribuna que uma delegada foi assaltada no semáforo, né? Tudo bem que horas depois o criminoso foi preso, mas o fato de ser uma delegada chama atenção, porém não está escrito na testa de ninguém que é delegado, que não é delegado, e foi vítima como tantos outros que percorrem as cidades, né, e que estão sujeitos a essa questão que envolve a segurança pública. Exato. Um ponto que deve se levantar aqui, lógico que isso é uma situação aplicável a quase todas as cidades da Baixada Santista, mas especialmente Santos, o que eu percebo é que a cidade está completamente largada em todos os setores, seja da segurança pública, seja do cuidado e o zelo pela cidade. Não é difícil você andar pela cidade, ver diversos buracos, você colocar seu carro em um buraco do tamanho do mundo e ter problemas com isso. A zeladoria da cidade está completamente largada, obras que custam milhões são meras maquiagens. Então eu acho que a situação da cidade de Santos ela é realmente calamitosa. Lógico que não se fala nada porque tem muita gente envolvida que dá aquele somebody love, aquele cala a boca e fica tudo por isso mesmo. Mas o fato é, a segurança pública em Santos está realmente complicada, muitos moradores de rua espalhados por bairros e isso complica a situação da cidade, infelizmente. A gente vê nas redes sociais o número de roubos de bicicleta, invasão de prédios, roubos às luzes do dia, as pessoas andando são assaltadas ali. Casas invadidas. Toda uma situação. Lembrando que à época nós tivemos a oportunidade de fazer uma matéria junto com o Copom, né, e um grande número de ligações, trotes, são feitos pelo Copom. Trotes. Então nós estamos falando aí de 30%, 40% de ligações brincando nisso. Uhum. Ou seja, você tira a atenção de um serviço que é extremamente essencial para atendimento em determinados casos, né? E é necessário. Aí a gente fala de monitoramento, a gente fala de uma condição de segurança pública maior. Afinal de contas, é uma cidade turística. Sim. É uma cidade que tem, uma das maiores populações da Baixada Santista. Sim, e agora com a chegada do final do ano, né? Aumenta, isso vem todo um efetivo maior para a Baixada, principalmente para as cidades litorâneas, que no caso Santos, Praia Grande, Guarujá, tem um aumento muito grande no efetivo, porém é necessário toda uma tecnologia. Não dá para ver. Nesse caso foi preso logo depois, mas em outros casos muitas vezes não acontece. Na maioria, né? Em verdade, foi preso porque era uma delegada que certamente colocou o seu aparato policial ali atrás disso e foi atrás do bandido. A questão é que o cidadão comum ele não vai ter a mesma sorte. Infelizmente, salvo alguma raridade ou alguma providência divina, não vai ter essa sorte. Ele vai ser roubado, vai ter os seus pertences levados e não vai conseguir recuperar. Mara Clara ontem, no virtual de ontem, de terça-feira, ela falou a respeito do show de Taylor Swift, né? Que a moça foi assaltada, foi roubada, né? Perdeu o celular dela, roubou. Uhum. Aí entrou em contato com o próprio celular, com o celular do amigo, pedindo, né? Para que se queria resgatar o celular, pagava o resgate para o celular. Afinal de contas, ela tinha feito, né? Foi o show da vida dela, ela fez as fotos. Os registros. E ele mandou as fotos para ela. Depois desligou o celular, mandou as fotos para ela. Surreal. Vou ser legal contigo, né? Vou te devolver as fotos do seu celular que eu roubei. Você bacana. Oi? 100 fotos. Você bacana com você. Absurdo, vou te devolver as fotos, pô. É um absurdo. Afinal de contas, que absurdo, olha, né? Nós vivemos tempos surreais, essa que é a grande verdade. E foi até bacana levantar essa questão do show da Taylor Swift. Ontem nos últimos dias foi publicada aí uma cena extremamente bizarra que eu achei, que foi a família daquela fã da cantora lá que morreu, e a família foi conhecer a Taylor Swift, né, e todo mundo sorrindo na foto. Me chamou muito a atenção pela falta de respeito por uma pessoa que se foi. Você vê a artista que tinha acabado de sair do palco, ou seja, com as suas vestimentas ali bastante curtas, né, para falar a verdade, e todo mundo sorrindo, todo mundo achando aquilo normal. Gente, uma pessoa morreu. É lógico que foi uma situação lamentável, que não dá para atribuir culpa para alguém. Sabemos que o calor no Rio de Janeiro ele é um negócio complicado, etc e tal, mas será que as pessoas perderam a noção das coisas? Porque todo mundo sorrindo, todo mundo achando normal. Gente, não é normal. Uma pessoa morreu em um show.
Eu acho que precisa ter um pouquinho de bom senso com as coisas. Existe um ponto na situação, né? Nem tudo é midiático, nem tudo é necessário um flash. Exato. Muitas ações podem ser feitas ali na descrição, numa forma muito mais coerente, emotiva e principalmente respeitosa. Né? Exato. Afinal de contas, uma jovem morreu vivendo um dos seus sonhos mais queridos. Pois é. Então a gente pensa dessa forma. Mas 11h44, bom, a Câmara de Cubatão ontem teve discussões, uma pessoa ia ser homenageada, uma diretoria ia ser homenageada, e de repente entrou um pedido de SEI, de comissão de investigação, referente às ações dessa diretora diante de um aluno. Aí a coisa ficou meio que intempestiva, o sindicato se pronunciou na galeria, e aí obstruíram a sessão. Não teve homenagem, a pessoa não teve homenagem, que na verdade seria para a escola, não seria para a pessoa, mas a pessoa não houve homenagem, um vereador homenagearam, acabou não homenageando, o outro fez a SEI, ou seja, parou tudo. Parou tudo e a sessão já está sendo feita em outro local, porque o plenário está em reforma. E aí mais apertado, mais acalorado, né? Teve até um vídeo nas redes sociais de um gato correndo atrás do rato dentro do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Isso aí, próprios vereadores filmando lá o gato. De fato, sim, o gato estava exercendo a sua função natural, né? Sim. O rato também estava ali porque foi permitido. Dele, né? As ações permitiram a presença do rato, né? O gato e rato ali lembram muito essa questão do Legislativo e Executivo, mas tudo bem. A situação aí acaba, o que era para ser uma situação de homenagem, acabou se tornando uma situação de constrangimento. Constrangimento, perfeito. E aí, obstruir a sessão, não se tem a sessão, vamos ver quando se retomar a sessão, se os ânimos ainda vão estar acalorados ou não, né? Parece que está faltando serviço para os nossos representantes, né? Tanto no âmbito municipal quanto no âmbito federal, não é? Para se estarem degladiando assim numa sessão solene, né? Será que não tem nada mais importante para fazer? Nada melhor com que se preocupar? Vamos aguardar ver o que vai acontecer agora, se vai ser aprovada a SEI, vão se investigar a denúncia contra a diretora, se vai se fazer homenagem aos alunos da escola, vamos ver o que vai acontecer. E é o Peruzzi, né? Uma das escolas que vem sofrendo mais ações na falta de segurança, roubo, isso, aquilo, é o Peruzzi. Vamos lá. Entre homenagens e SEIs, me parece que eu espero que o orçamento para 2024 esteja em dia, para que a cidade caminhe bem aí. Vamos ver se a gente deve cobrar esse tipo de coisa ou fica tudo por isso mesmo também. Júnior, conselheiro statista. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.